Olha só, investidor, quem não se organiza não prospera. E a organização passa por você saber quanto você ganha, quanto você gasta, quanto vai sobrar para você investir. Isso é fundamental para que você tenha total visibilidade de tudo que acontece com o seu rico suado dinheirinho. E é por conta disso que eu já publiquei um vídeo aqui. Achei um site muito interessante que tem um monte de planilhas sensacionais. Eu escolhi uma delas para a gente poder tratar nesse vídeo de hoje. É uma planilha que faz a organização das suas finanças, com entradas, gastos, saídas, tudo que você precisa saber. Na ponta do lápis ou na tecla do computador, para que você tenha esse controle. Sem mais, vamos direto para o vídeo. O site é esse aqui, Meu Bolso em Dia. É um site de educação da Febraban. Esse site é muito bacana. Eu fiz um vídeo sobre ele aqui, falando sobre vários cursos, vários planejadores financeiros, uma série de treinamentos de graça que você pode fazer para mudar a sua vida. E, dentre tudo isso que ele tem a oferecer, existe aqui uma aba que trata de planilhas e listinhas gratuitas. Então, ao clicar aqui, você vai cair exatamente na página das planilhas e é dessa planilha aqui que eu estou tratando, o orçamento simplificado. Quando você clicar aqui, você vai ter a chance de fazer o download dessa planilha e aí, junto comigo, a gente vai poder preencher esses dados. É uma simulação que eu estou fazendo, eu vou criar dados fictícios, mas eu vou preencher toda essa planilha agora e você vai ver a beleza que ela é. Ela tem formatos com gráficos, ela ajuda muito você que quer organizar a sua vida. Bora para a planilha. É dessa planilha aqui que eu estou tratando. Dá uma olhada. Então você vai ter aqui uma aba com todas as tabelas, onde você vai preencher com as informações do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês. Você vai lançar tudo nessas tabelas e ela automaticamente vai converter em gráficos que vão facilitar demais a tua visualização. Gráficos da entrada da sua grana, para onde a sua grana está indo, quanto é que sobra. E tem aqui na última aba um exemplo. Então, eu agora vou preencher aqui essa tabela com todas as informações. Ela é editável, então ela é um Excel, ela não é nada além de um Excel. Você vai pegar aqui os exemplos que ela traz, por exemplo, salário total da família, se você já é aposentado, se você faz alguma renda extra, se você tem alguma renda de aluguel. Você vai preencher mês a mês e aí ela vai fazer o trabalho sozinho. Da mesma forma, para onde vai a sua grana? Pode ser que tenha algum gasto aqui, algum item que está listado e não seja da sua área, ou seja, você não tem aquele gasto. Simplesmente ou você não preenche ou você edita a planilha para colocar algo que diz respeito ao seu dia a dia, à sua vida. Nessa planilha, nessa tabela aqui de baixo, você vai ter um resumão dizendo para você quanto é que entra de grana, quanto é que sai de grana e qual vai ser o seu saldo mês a mês. Então, bora preencher a planilha e ver como é que funciona. Olha só, eu vou preencher a planilha agora, eu vou preencher alguns dados e é óbvio que eu não vou ficar prendendo você aqui apenas observando eu digitando aqui valores. O que eu fizer na primeira coluna é válido para todo o restante da planilha. Então, o caso ideal é que você atualize já até o mês de julho, que é o mês corrente, ou que você passe a preencher a partir do mês de julho, para que você possa, então, levar essa planilha adiante até o final do ano e fazer o acompanhamento. Minha sugestão é que, mesmo não tendo todo o detalhamento de janeiro até junho, que você também preencha, porque você vai ter uma visão do ano todo quando chegar no final de dezembro e não só uma visão de 6 meses.
beleza? Então, eu vou preencher aqui as primeiras colunas junto com você, depois eu coloco outros dados fictícios e aí a gente vai fazer a análise juntos. Vamos lá. Ela tem 5.705 de despesas, mas tem R$ 5.000 de entrada de grana. Já complicou. Olha como é que é importante você ter um planejador financeiro. Por quê? Certamente, nesse caso, já está ultrapassado R$ 705. Ou seja, da onde que sai essa grana? Você vai ter que jogar um monte dessas despesas no cartão de crédito, ou você vai ter que fazer algum outro malabarismo para poder, então, suprir essa diferença. De cara, no primeiro mês, eu fui arbitrariamente jogando valores e a gente já deu aqui uma conta negativa. Ou vai pegar empréstimo com alguém, vai fazer alguma coisa diferente e que pode prejudicar ainda mais os resultados para poder suprir essa diferença de R$ 705. Então, foi muito bacana que isso aconteceu. Eu vou refazer para que no máximo empate, ou pelo menos fique em condições de igualdade ou muito próximo ali, quanto entra de grana e quanto sai. Beleza? Mas o exemplo aqui é muito bom porque é a realidade da maioria das pessoas quando a renda familiar não cabe no orçamento. Vou voltar para a planilha e vou alterar algumas coisas aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vamos dizer que a família, no total, ganhe R$ 6.000. Quando a gente coloca R$ 6.000, agora lá no final, sobrou 795. Bacana? Então, a renda total da família é de R$ 6.500. Vamos dizer que a mesma coisa acontecesse no mês de fevereiro, eu vou fazer pequenas variações, só para que o número não seja repetido. Então, vamos supor que no mês de fevereiro, pronto, voltei agora com a planilha preenchida para o mês de fevereiro, todos os gastos do mês de fevereiro, todas as entradas de grana, e a gente teve agora, de novo, uma graninha sobrando no mês de fevereiro. Isso é muito bacana. O que a gente vai fazer agora? Vai olhar as outras abas dessa planilha para ver o que resulta de forma visual essa entrada de dados. Olha só que bacana nessa aba aqui. Bom, de onde vem a grana? A grana vem de salário total da família, não tem nada de aposentadoria, não tem nada aqui, tem uma parte aqui de renda extra e não tem nada de renda com aluguel. Logo aqui abaixo vem uma representação gráfica, ou seja, de tudo que entrou como renda da família, 91% diz respeito a salário combinado da família e 9% foi conseguido através de renda extra. Quando a gente vai ver para onde que foi a grana, ou seja, como é que a gente gastou essa grana, aí a coisa fica muito interessante. Ele separa aqui, cada um dos segmentos, para você ter uma ideia bacana. Então, aluguel, não tem nada de prestação da casa, mas muita gente mora de aluguel e começa a pagar a prestação da casa, nem sempre a transição é automática, você sai do aluguel e já vai para sua casa. Aqui você tem um setor que trata das contas essenciais. Olha só que interessante. Nesse período, quanto é que foi gasto de conta de água, conta de luz, quanto é que se gastou de gás, quanto é que foi a conta de telefone, e de novo aqui o gráfico segmentando por todos esses elementos que compõem os seus gastos essenciais. A parte de transporte da mesma forma, o que foi a prestação do carro,
o que é o transporte de ônibus ou qualquer outro meio de locomoção. Aqui, a parte de alimentação, que compõe não só as compras do mercado, mas os gastos fora do mercado, quando você sai para lanchar, quando você sai com a família para ir a um restaurante, e também as prestações anuais, ou seja, o que você vai gastando ali, e muitas vezes não percebe, isso é muito interessante, e ele vai demonstrando aqui também na forma de gráfico. Não tem plano de saúde, tem um gasto com educação e tem um gasto com livros, ou seja, está refletindo aqui toda a parte da educação. E aqui, agora que vem essa situação muito interessante, você tem uma composição geral de tudo que é despesa por categoria. E aqui o gráfico te mostrando. Qual é a vantagem disso aqui? É que você vai olhar exatamente aonde você está gastando mais e vai ver se você consegue reduzir. No caso aqui dessa planilha, eu fiz uns lançamentos e sobrou uma graninha que realmente poderia ter sido utilizada para investimento. Então, é um assunto à parte, e aí teria que escolher qual é a forma de investimento e quanto rende aquele investimento para ele aparecer como uma entrada lá no recebimento, lá onde você tem a composição de renda. Então, aqui você tem uma parte que trata de outros gastos. Então, o que você gastou com roupa, salão de beleza, o que você gastou com lazer. Então, dá para cortar lazer, a coisa está apertada, a situação está meio complicada, dá para diminuir o lazer, sair 2 vezes por mês, ao invés de sair o mês todo? Talvez sim. E aí você também vai ver quanto é que sobra da sua grana. Ou seja, nesse gráfico aqui você tem a entrada de dados, que é muito interessante, a cada mês. Então você vê que saiu de 6.500 para 6.750. Por outro lado, o gasto que era de 5.700 foi para 5.800. E aí você tem quanto é que sobrou. Sobrou 705 no primeiro mês, sobrou 910. Aqui seria uma família bacana. Tem uma reserva boa aqui, que dá para montar uma reserva de emergência, já dá para começar a investir. Normalmente não é o que acontece. As pessoas estão numa situação muito complicada, empatando ou muitas vezes perdendo. Aí entraria ali os gastos com cartão de crédito. E aí a planilha daria essa visibilidade para que você então pudesse olhar as despesas aleatórias ou as despesas emocionais, o que você poderia remover para poder fazer um controle bacana. Essa planilha, ela é muito simples. Ela é uma das mais simples que eu já vi. E esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi essa planilha. Ela é muito simples. Você, num computador qualquer, que tem um Excel, você consegue fazer o controle e ter uma ideia exata das suas entradas de dados. Pode ser feito no papel? Pode ser feito no papel. Mas o papel não te gera o gráfico. Você não consegue ver de uma forma tão simples e direta para onde está indo a sua grana. Se você está numa situação de desconforto, ela já chama atenção para alguns pontos e você vai conseguir atacar. Então, ver onde é que você está gastando mais, quais são as variações de um mês para o outro, porque no gráfico fica muito fácil de você identificar. Se você não tem, vai agora no site, baixa a planilha, começa a preencher. Conforme eu falei no início do vídeo, nós estamos em julho, mas tenta preencher para os meses de janeiro, de fevereiro. E é um exercício bacana, porque eu já repeti aqui nesse canal muitas vezes. Ninguém acerta de primeira todas as entradas de grana, que são mais simples, e nem todas as saídas de grana. Essa é a hora que a gente se perde. Então, antes até de você jogar na planilha, pega uma folha de papel e vai lançando tudo que é despesa que você tem, despesa fixa, despesa variável. Dentro da variável tem umas que eu chamo de emocionais, são aquelas que você muitas vezes se empolga e joga para dentro do seu pacote de despesas, simplesmente porque você está emocionado ou caiu na lábia de um vendedor. Mas de qualquer maneira, uma planilha simples como essa pode te ajudar muito a colocar de novo o trem nos trilhos
Você pode começar, então, a investir em educação financeira, realizar os seus sonhos, realizar os seus desejos, ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, pelo simples fato de que você tem o acompanhamento. meubolsoemdia.com.br é o nome do site. Eu vou deixar ele escrito aqui. Você vai dar uma olhada, vai lá. E nesse site também tem uma outra planilha que ela é mais completa e eu vou mostrar para você aqui. E é dessa planilha aqui que eu estou falando. O orçamento pessoal e familiar é uma planilha muito mais completa para você cuidar das suas finanças. Então, se você achou a primeira planilha muito simples, baixa essa planilha. É um orçamento mais completo. Você tem ali muito mais informações para preencher e você vai ter os resultados gráficos da mesma forma que essa, mas você tem ali controles muito mais detalhados. Se você quiser, comenta aí. A gente pode fazer essa planilha juntos também na próxima vez, mas independente da mais simples ou da mais complexa, o mais importante de tudo é você ter o controle financeiro na palma da sua mão, no seu computador, numa caneta, em qualquer lugar, mas é importante que você tenha tudo controladinho. E aí você certamente, se você não controla, você não sabe aonde você vai chegar. Sem controle financeiro, você não sai do lugar. Tem que planejar hoje para colher amanhã. Se liga, passa esse vídeo para outro, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não faz qualquer controle financeiro e a coisa vai, joga os boletos para o alto, pega um, paga, vai rolando a dívida no cartão de crédito, vai para o crédito rotativo, pega cheque especial, não sabe nada do que tem de despesa fixa ou variável. Essa planilha pode salvar o coleguinha do lado. Entende?